começando mais um programa Deu Certo, realizado pelos acadêmicos aqui da Universidade Católica Dom Bosco. E hoje a gente descobre um pouquinho mais sobre o empreendedorismo de Mato Grosso do Sul. E eu conto com a presença do executivo e administrador Salvador Sandim. Muito obrigado pela tua presença, Salvador. Obrigado, eu tenho a agradecer pelo convite de vocês e a gente está à disposição, aquilo que a gente puder passar para vocês e aprender com vocês também, está aberto para isso. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre ele, então. Salvador, conta um pouquinho mais da sua história, como que você entrou no meio dos negócios, a sua vida mesmo como empreendedor. Eu entrei no meio da comunicação no ano 2000, né, na parte comercial, e depois peguei a parte também de administração do grupo, e agora sou diretor-geral do grupo, que hoje é composto pela Band, pelo SBT e pela Rede Internacional de Televisão, que tem hoje 106 retransmissoras no país. Quais foram as dificuldades enfrentadas por você no início e como que o senhor passou por cima delas? Vocês vão deparar muito com isso. A maior dificuldade hoje que você tem para comandar uma equipe, o grupo e toda a empresa é as mudanças. Elas sempre são contestadas, mas você tem que estar sempre preparado para procurar, de melhor forma possível, colocar essas mudanças e não ferir muito aquilo que já é costumeiro das pessoas. Na sua opinião, o que é necessário para enfrentar essas dificuldades? A gente pode dizer que tudo depende de uma equipe. O que é necessário para estar enfrentando essas dificuldades? Primeiramente, a segurança que o administrador, o executivo, tem que passar para o grupo, para as equipes e levar a eles a necessidade dessa mudança. E com essa necessidade, o corpo que você comanda, ele fica mais fácil de dirigir isso e de aceitar isso. E aí vão colocando as partes e elas vão se intercalando e um vai ajudando um ao outro. Então, um setor ajuda o outro e a empresa passa a crescer. Gostaria de saber como é administrar duas empresas do mesmo ramo com bandeiras diferentes. Relacionado, quando você está em duas bandeiras, você tem que ter alguns cuidados para que você não fere uma e nem a outra, certo? Então, quando você está na Band, você é Band. Quando você está no SBT, você é SBT. Mas isso não quer dizer que as duas não são concorrentes. Elas sempre têm que ter o ar e sentir que são concorrentes. E isso dá força e dá também entretenimento entre as equipes para que cresçam. Salvador, como o grupo vê essas inovações tecnológicas com o HD e o digital? É uma tecnologia nova e, por ser tecnologia nova, sempre tem uma dificuldade na execução disso, até para os próprios técnicos. E não é diferente no meio da televisão. Primeiro, nós estamos fazendo a parte digital, essa já foi concluída no SBT e ela vai ser concluída até o meio do ano que vem na Band e na TV Guanandi, e nós já estamos na terceira fase, porque nós dividimos o SBT em 3 fases, né? Dividimos na parte a mudança para o digital, certo? A operação do operacional e também fazer já programas digitais para a rede, e também agora na parte do HD, a gente está fazendo já parte de produção em HD. Já temos alguns programas local, pelo SBT-MS, em HD. E a Guanandi, o ano que vem, a gente já vai estar em digital e para o final do ano também já mexendo na parte do HD, quanto a Guanandi, a Band. O senhor não é jornalista, então como que é atuar na área da comunicação, assim, no dia a dia? É um pouco diferente, porque quase todos os administradores de televisão, ele é jornalista ou ele é publicitário. E eu não, eu fiz economia, fiz administração e fiz marketing. E fiz o marketing justamente pela necessidade quando eu já estava na televisão. Então, é uma situação que eu sou mais um executivo, certo, na parte de comunicação do que a parte de ser jornalista. Seu Salvador, lidar com mudanças é sempre algo que vem acontecendo rotineiro, né? Como que é lidar com essas mudanças e lidar com as pessoas também? Que o senhor, numa posição de executivo, o senhor tem que estar administrando isso, lidando diariamente com seus funcionários. Conta um pouco para a gente como que é todo esse processo. Perfeitamente. A única coisa segura que a gente tem, principalmente vocês que estão começando na carreira,
é já ter em mente que uma coisa certa são sempre as mudanças. As mudanças, elas são contínuas e elas têm que ser contínuas, porque a evolução da tecnologia, a evolução do mundo, a evolução da parte, por exemplo, hoje da internet, ela qualifica rapidamente o seu meio e você tem que estar inserido nisso. Você tem que estar respondendo por isso. Então, por isso as mudanças, elas são sempre complicadas, porque as pessoas são mais tranquilas, elas não aceitam muito as mudanças. Então, você tem que ter uma condição para que essa mudança seja aceita e ela seja executada dentro das equipes. O Deu Certo vai para um rápido intervalo e já já a gente está de volta. O problema só aparece quando ela para. O Deu Certo está de volta, hoje entrevistando Salvador Sandin, aqui do SBT e da Guanandi. Salvador, como é você como executivo, como empreendedor? O empreendedorismo, ele é uma situação que cada um tem dentro de si uma visão, né? E essa visão, ela é usada dentro do seu segmento, aquele que você escolhe, certo? E dentro do segmento hoje de comunicação, eu me vejo uma pessoa tendo a responsabilidade de sempre levar a informação correta, íntegra, a todos os telespectadores, porque a TV que eu represento, ela tem que passar segurança e passar confiabilidade aos telespectadores. Seu Salvador, qual é o seu perfil, as características mesmo para estar agindo em meio a tantas mudanças, no meio da liderança? Uma forma assim, qual é o perfil para dar certo, uma forma de sucesso? O perfil do executivo, ele tem que ser de companheiro. Porque quando você passa sinceridade e você passa confiança, os seus liderados também te devolvem isso e procura devolver isso, fazendo aquilo que é determinado da melhor forma possível, para que se encaixe dentro do contexto da administração. E meu perfil é um perfil meio exigente, e eu exijo aquilo, eu cobro aquilo que é passado, aquilo que é colocado, aquilo que é combinado, então isso realmente é cobrado. E essa cobrança, sempre ela vem de uma resposta positiva. Praticamente 80% a 90% das ações colocadas, elas são resolvidas e são positivas. Quando nós fomos visitar o SBT, ficamos sabendo que o SBT está sendo líder de audiência, principalmente no período da manhã, um pouquinho à tarde. Por que o senhor acha que deu tão certo? Justamente, Bruno, a gente faz e procura fazer aquilo que o povo quer ver, a necessidade do povo. Às vezes hoje a televisão tem uma certa dificuldade porque ela quer fazer coisa da maneira dela, como o diretor enxerga e como ele quer. E nós não devemos fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha que tem que ser feito. E tem que ser analisado o perfil do telespectador e ali a gente vai entender o que ele quer, o que ele precisa, o que está faltando no meio da televisão. Então, por isso o SBT desenvolveu essa parte rapidamente e o sucesso hoje está claro. A gente é líder hoje na parte da manhã, na parte da tarde, e tem programa, nós temos programa hoje na faixa de meio-dia que, se somar as 3 emissoras, não dá a nossa audiência. Então isso é trabalho, isso é dedicação e procurar fazer aquilo que o povo quer ver, a necessidade, o que falta, né? O senhor comentou bastante da programação do SBT, principalmente no período da manhã. E nem tanto no período da manhã, mas a gente vê que a emissora ela tem bastante programação local, coisa que não tem muitas vezes em outras emissoras. É um desafio aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ter tanta programação local, assim, regional de Campo Grande? Perfeitamente. Você respondeu aquilo que eu falei antes. A gente viu uma necessidade do apoio da televisão sul-mato-grossense. Isso não acontecia. São poucos programas
regionais, são poucos programas nossos. Então, e o povo de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, ele quer ver aquilo que é nosso, aquilo que acontece aqui, certo? Então, essa necessidade eu percebi em 2011, certo? Foi feita uma pesquisa e eu percebi a necessidade, o que o povo queria. Então, por isso foi criado, hoje nós temos 10 programas regionais, todos com audiência praticamente no seu horário, muito perto de ser líder ou líder, certo? E cada um desses programas, ele tem a sua colocação, o seu perfil, justamente para dar num bojo todo, para que todo mundo seja o quê? Contemplado, para que todo mundo seja visto no SBT-MS. Salvador, a internet, ela está roubando a cena da televisão? Ela está interferindo muito? Não, pelo contrário. Eu sou um executivo, um administrador que vejo diferente isso. A internet é uma parceira. Depende como o meio da televisão enxerga isso, vê isso e usa isso. Se você usar de forma progressiva, de forma intuitiva, ela é positiva. Então, a internet passa a ser um parceiro da televisão. Salvador, tem um momento no programa em que a gente faz uma pergunta nada a ver para dar uma descontraída. E a minha pergunta é: o que você está achando dos preparativos para a Copa? Quase nada a ver mesmo. Olha, eu analiso o seguinte: o povo sempre quis Copa, né? Sempre achou que a Copa deveria ser no Brasil, por que a Copa não vinha para o Brasil. E quando isso aconteceu, agora há a parte da crítica. Não, o que eu estou dizendo é que eu não quero dizer que eu sou favorável à Copa vir ou não vir, mas analisando a situação passada e hoje a presente, que todo mundo queria e hoje o povo está expurgando essa ideia da Copa. Então, acho que já se a gente propôs a fazer a Copa, eu acho que o povo brasileiro tinha que procurar fazer a melhor Copa possível, porque a imagem que vai passar para fora não é a imagem de uma presidenta, ineficiente, na verdade, mas não é a imagem de um governante, nem vai passar a imagem do povo brasileiro. Então, o povo brasileiro tinha que ter em mente o seguinte: vamos fazer a melhor Copa e deixa a parte de política fora, né? A política nós tratamos agora na eleição de outubro. Aí sim essa parte deveria ser tratada. Mas eu acho que o povo brasileiro tinha que realmente procurar fazer a melhor Copa. E aquelas pessoas que cerca de 600 a 800 mil pessoas que vão visitar o Brasil por causa da Copa, que leva contigo um bom legado do país, que leva uma boa visão do país, e não aquela parte de divergência entre o próprio país, entre o seu povo. Salvador, nós somos todos acadêmicos, a gente está começando agora, e o senhor já tem uma boa bagagem aí para estar passando para a gente, passou um pouquinho durante o programa. Dê alguma dica, algo que possa estar nos incentivando, nos motivando a continuar, a ter também um futuro de sucesso? Primeiramente, você tem que estar ligado naquilo que você se propõe a fazer e fazer da melhor forma possível. E o importante do ser humano, principalmente vocês que são jovens e estão começando, é não achar que já sabe tudo, certo? Procurar aprender a cada hora, a cada dia, e sempre a gente vai aprender mais, certo? E a condição hoje do meio de comunicação precisa realmente de pessoas polativas, pessoas sérias, pessoas que se propõem fazer e desempenhar a função no qual ela escolheu da melhor forma, sempre agindo de forma correta e de forma... tem uma retidão nas suas atitudes, certo? Para que o povo consiga enxergar dentro desse meio de comunicação e dentro dessa pessoa que faz essa interlocução, segurança e seriedade. Só aí o profissional vai ter sucesso, ele vai ser visto pelo povo e o povo é que avalia a pessoa que aparece no vídeo, a pessoa que faz as notícias, que leva a notícia. Esse jurado que vocês passam é o povo que coloca a sua nota, que coloca a sua avaliação. Então, procuram sempre fazer aquilo que vocês propõem a fazer de uma forma correta, proativa, certo? E executar sempre a melhor parte, que é levar ao telespectador a seriedade e a exatidão das notícias.
Seu Salvador, tenho visto nas televisões em âmbito nacional alguns problemas com a censura. Às vezes uma piada que alguém faz é censurada e traz problemas para a televisão. O senhor acha que no futuro vai ser um grande problema para as televisões? A televisão, ela tem que ser encarada de uma maneira profissional, mesmo quando é humor, certo? Então, quando você faz uma piadinha, uma pegadinha, e essa piada, ela tem uma restrição, você tem que ver como que ela é colocada, né? Porque não é porque a gente tem o livre, né? A imprensa hoje é livre que você pode fazer tudo e falar tudo, que é justamente aquilo que eu já disse anteriormente, você é responsável pelo aquilo que você leva para as pessoas, aquilo que você põe no vídeo, certo? Então, se você coloca coisa boa, vai vir coisa boa. Se você coloca coisa ruim, vai ser coisa ruim. Então, nós somos responsáveis por isso. Então, essa liberdade que nós temos hoje coloca um peso sobre todas as pessoas que fazem televisão, de levar sempre a coisa certa, a coisa séria, e a coisa, mesmo que seja humor, mas que seja gratificante, que não seja taxativo e que não discrimina as pessoas. Salvador, eu queria saber qual a sua principal referência. Para a gente trabalhar no meio de televisão, a gente tem que ter várias referências. A sua referência hoje, para ser um bom profissional, para estar trabalhando nessa área de televisão, as referências que vieram de antigamente, hoje você usa no dia a dia. Dedicação e fazer bem feito aquilo que você propõe a fazer. A proatividade na profissão é o segredo. E também a dedicação de horas trabalhadas, né? Se você trabalhar bastante, se você dedicar bastante seu tempo, você vai aprender mais, você vai executar melhor a sua função e você vai ter, com isso, o seu trabalho reconhecido. Tem uma pessoa, principalmente do livro, que eu gosto muito e foi, assim, vamos dizer assim, um certo parâmetro para mim, que é o Cobra. Na parte de marketing ele é muito forte, então as ideias dele até hoje ainda revolucionadas, né? Então ele é um parâmetro para mim realmente no meio da administração e do marketing. Salvador, eu queria agradecer a sua presença, agradecer também o fato de você ter aceito o nosso convite e obrigado por estar dividindo, compartilhando um pouco das suas experiências, da sua história e da sua carreira também profissional. Eu é que tenho a agradecer o convite, né? Porque eu aprendi muito com vocês e com os jovens é que a gente aprende mais, que a gente busca a coisa atual, a coisa que está acontecendo, é justamente no meio jovem é que a gente vê isso. Então, a minha estada aqui foi muito importante para mim também, certo? Aprendi muito com vocês e que Deus abençoe todos vocês, que tenham uma carreira brilhante e que procuram sempre fazer as coisas certas, da maneira certa, correta e sempre com proatividade. Aí vocês vão chegar lá com certeza. Bom, o programa Deu Certo fica por aqui. Muito obrigado você que acompanhou o nosso programa. É sempre bom estar aprendendo com os empreendedores de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. E é isso aí, até a próxima.